Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 143 e nós vamos ler do versículo 4 até o 7. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, mas é a mesma coisa, tá bom? Salmo 143, do versículo 4 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: O meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, rogando que o Senhor venha falar aos nossos corações na tarde de hoje, que nenhum de nós, nenhuma de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito. Vem renovar as nossas forças, nos dá ânimo para seguir em frente, Senhor, porque de nós mesmas não há força nenhuma em cada uma de nós, a não ser essa força que vem do alto, que procede de Ti. Fala conosco e enche-nos com a alegria viva do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, ela é um clamor para que o Senhor nos ouça, para que o Senhor nos abrace. Nós estamos todas necessitadas de um abraço do céu, de um renovo. E se não for o Senhor, como diz o outro salmista, que tem estado ao nosso lado, misericórdia de nós. Eu acho que nenhuma de nós estaria de pé. O fato de subir aqui semana após semana tem sido um milagre do nosso Deus. Eu tenho visto a glória de Deus descer lindamente na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. E hoje eu queria trazer um pouco de encorajamento ao povo abatido de espírito. E se a gente fosse parar nesse momento da nossa mensagem e fazer uma espécie de enquete perguntando a cada uma de vocês o que é que tem abatido a sua alma? Misericórdia, eu acho que a gente, mesmo sendo poucas, demoraríamos a sair daqui. E este salmo de Davi é uma súplica por libertação. Ele fala em perseguições, em maquinações contra os fiéis. Depois eu queria que você, ao chegar em casa, lesse todo o salmo. A angústia íntima do salmista nos soa tão familiar. Quanta dificuldade temos vivido nos últimos tempos, quantas perseguições temos sofrido. Muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa e aqueles do meio de sua própria parentela. Davi experimentou isso no passado e deixou registrado para que sejamos encorajados a seguir, apesar de todos os pesares. No meio da nossa família está havendo uma agonia, uma encrenca familiar por conta de heranças, coisas antigas ainda do meu avô materno. E
imediatamente a família já se divide, não é? Porque o matreiro, aquele que tem intenções malignas, eu nunca vi uma facilidade tão grande para convencer, né? E é preciso que a gente esteja sempre pedindo ao Senhor que nos dê graça e entendimento para a gente compreender determinadas coisas e não nos apressar em endossar determinadas posturas, mesmo no meio das nossas famílias. Em vários lugares da terra, os servos de Deus têm sido perseguidos e assolados. Vimos outro dia um garoto cristão de mais ou menos 12 anos que foi crucificado na Síria. Olha que coisa tremenda isso, por radicais do Islã. E a grande perseguição aos cristãos começa a se alastrar sobre a terra. Aí eu vi há um tempo atrás, num artigo de um jornalista da revista Veja, que chamou os cristãos de essa gente incômoda. Ouviram? Isso no tempo que se chama hoje. E tudo aquilo que foi escrito lá atrás era também com vistas a dias futuros, aos dias que nós estamos vivendo hoje. O clamor familiar do salmista está dividido aqui em 3 partes. Primeiro, ele apresenta seu estado de alma. Ele diz: o meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Em segundo lugar, ele lembra dos feitos de Deus do passado. E é algo que nós parece que desaprendemos a fazer. Olhemos para trás para ver o quanto Deus já fez e o quanto Ele ainda fará. Em segundo lugar, como eu disse, ele lembra desses feitos de Deus, e o texto diz: eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Em terceiro lugar, ele faz a sua oração com absoluta sinceridade. Ele diz: estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Que em nossas orações sejamos absolutamente sinceras, rasguemos o nosso coração na presença de Deus e deixemos que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes nós vamos a Deus tentando dizer ao Senhor o que é que Ele precisa fazer. Ele sabe melhor do que nós. Tem situações que eu não sei se vocês sentem isso, que a gente não sabe nem como orar. E eu costumo dizer: Senhor, olha para mim. Olha para aquilo que está na minha alma. Tem misericórdia dessa situação. Vem e age. E do jeito que o Senhor fizer, eu vou glorificar o seu nome. Porque Ele sabe o melhor que tem a fazer. E aí eu chamo vocês para a gente meditar um pouco nisso tudo que nós ouvimos, nesse texto que foi lido. Primeira coisa, será que as palavras do salmista nos soam familiares? Eu imagino que sim. Todos nós estamos, numa medida ou noutra, sendo fustigados por muitos embates. São muitas agonias, são muitas perdas. E estamos todos carecidos que a graça seja abundante sobre nós, para que possamos ser fortalecidos, sustentados e firmados em Deus em meio a essas lutas. Só o Senhor pode nos acudir. Muitas vezes nós queremos respostas de pessoas, de homens,
Só o Senhor pode trazer aquilo que nós tanto ansiamos. A sensação é que estamos dentro de um túnel estreito e ele se torna cada vez mais estreito ao ponto de nos comprimir. Não sei se vocês têm essa impressão, eu tenho essas viagens. Às vezes, as situações vividas nos levam a nos sentir espremidos dentro dessas situações. A gente olha para um lado e para o outro, não há saídas, pelo menos não humanas. E quando não há saídas humanas, a saída vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em segundo lugar, mais uma vez, olhamos para a palavra de Deus. Este salmo é uma súplica por libertação. Por que essas palavras foram registradas lá atrás? Para que sejamos instruídos e edificados. Para que saibamos que o caminho se torna cada vez mais apertado à medida que caminhamos nele. Ao final, encontraremos uma porta igualmente estreita pela qual passaremos. Muitas vezes, os estreitos, eles se tornam tão estreitos que é como... Tinha uma música antiga, perdoa aí, Jesus, mas eu me lembrei disso agora, que diz: é de ladinho que eu te acho. Eu não sei se vocês se lembram dessa música, é uma música antiga. Às vezes é assim, do ponto de vista espiritual. E eu perdi muito peso, mas tem horas que a porta está tão estreita que eu não posso ir de frente, eu tenho que ir de ladinho assim, porque senão eu não dá para passar. A pergunta é: passaremos por essa porta? Com a graça de Deus nos assistindo, passaremos sim. Que leamos todo o salmo. Há muito a aprender aqui. As experiências dos servos do passado não eram diferentes das nossas. Por isso foram registradas lá atrás, para que nós possamos receber graça sobre graça. Eles não apregoavam um triunfalismo ufanista, como se a fé nos isentasse de atravessar desertos. Tem dias que eu tento percorrer algumas pregações e eu tenho que desligar a TV. Porque todo dia é dia de ter raiva, eu quero ter raiva, você não se meta. E tem coisa que é tão absurda que dá vontade da gente dar uns tapas no sujeito ou na sujeita que está pregando. Como tem sido difícil seguir o caminho. Olha para a igreja, quantos bancos vazios. E todas as vezes que as igrejas estão lotadas, é porque tem sido apregoado um triunfalismo ufanista, que diz que crente não passa por dificuldades. Só que esqueceram de completar a frase: não passa por poucas dificuldades. E a gente para nesse instante e pede que o Senhor nos encoraje a seguir, apesar dos percalços. Não é fácil você olhar para o seu filho, vê-lo doente, muitas vezes passando por uma doença emocional, e você não poder fazer absolutamente nada por ele. Nada, vírgula. Podemos orar e clamar ao Senhor que entre com a providência. Não é fácil ver pais de famílias desempregados passando por estreitos tremendos. E a gente olha: Jesus, o que fazer diante disso? Orar. Resgatemos a oração no nosso meio. Orar é tudo, sempre. E quando oramos, nós vemos a glória de Deus descer nas situações. Amém.
terceiro lugar, eu queria dizer a você, ao final, venceremos na força que só o Senhor supre, pois já lutamos em vitória, porque estamos do lado daquele que é vencedor por excelência. Creiamos e sigamos na força que o Senhor supre. Sentimos vontade de desistir muitas vezes. Se você for absolutamente sincera com você mesmo e diante de Deus, você vai reconhecer isso. Mas a ordem do Senhor é seguir a esmo? Claro que não. Somos convocados a seguir a Ele, o Cristo. E aqueles que desistem entristecem o seu coração. O amor dele por nós é tão grande que ele se deu, morreu de amor por nós. E assim, se nada nos encoraja a seguir, hora de parar e olhar para a cruz do Calvário. De lá brotará a nossa motivação e a nossa força, e veremos a glória de Deus descer nas situações. Agora, cuidado para não ter 2 pesos e 2 medidas. Firme-se na graça de Deus e diga: Senhor, não gerei filhos para ser instrumento nas mãos de Satanás. Gerei filhos para a glória de Deus. Meu filho é teu. Do jeito que o Senhor fizer, eu vou dizer glória a Deus. E assim são todas as demais situações que têm nos assolado, e não são poucas. O que nós aprendemos aqui nessa brevíssima meditação? Primeiro, a experiência do salmista é espelho para nós. Ele diz: o meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Aqui nós vemos desânimo, pânico. Essas palavras lembram alguma coisa para vocês? São estados de alma bem conhecidos da maioria de nós. O salmista para no seu abatimento e se recorda daquilo que Deus já fez nos dias antigos. E eu queria dizer a você: o Deus que operou no passado, opera hoje. Amém. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E quando nós nos reunimos aqui, quinta-feira após quinta-feira, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio que Tu podes. Amém. Porque neste culto nós oramos por aquelas causas que para nós, do ponto de vista humano, são absolutamente impossíveis, mas não para Ele. E nós veremos a glória de Deus descer lindamente nas situações. Glória a Deus. Em segundo lugar, repito, o Deus que operou lá atrás pode operar hoje. Então o salmista clama e em sua oração dramática ele pede: estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate, não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. E na sequência da sua petição ele pede por outras providências do Senhor, que remetem às nossas próprias necessidades, que não são poucas. Se você olhar para mim, pense na vontade de correr. Vai encarar ou vai correr? A vontade é correr, mas para os braços de Jesus, porque só Ele pode me socorrer. Só Ele pode socorrer a cada uma de vocês. E por último, façamos das palavras do salmista a nossa própria oração. O Senhor anda conosco. Não estamos sozinhas. Não estamos desamparadas. O Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada uma de vocês e pegue suas causas
e envie as respostas que vocês tanto precisam, que nós tanto precisamos. Amém? Vamos orar umas pelas outras.